Boa noite, gente. Tudo bem? Voltamos aqui no canal com mais uma vez com o assunto sobre depressão, que é um assunto que tá sempre atual, sempre acomete muita gente cada vez mais, como eu já tinha falado em outros vídeos, né? Hoje eu tô postando o vídeo mais tarde porque eu tive um compromisso no horário que eu sempre posto, que é mais ou menos umas 6 horas. É por isso até que eu tô assim, toda maquiada, enfim, não costumo fazer os meus vídeos dessa forma. Quero agradecer ao apoio que eu venho recebendo de muitas pessoas, né? Que estão gostando muito do que eu venho abordando, estão achando bem legal, bem produtivo, né? E hoje eu acordei com uma surpresa, uma grata surpresa de uma amiga minha, né, numas mensagens que ela me mandou, me dando a maior força, né, quanto a isso que eu tô fazendo agora, nesse momento. É um momento em que eu não só me ajudo, né, quando eu falo, como eu também estou podendo ter a oportunidade de ajudar outras pessoas, né? E isso é muito gratificante, tá? É muito gratificante para mim saber que existem pessoas que estão assistindo ao vídeo e que estão se sentindo acolhidas e estão se sentindo ajudadas, de certa forma. E aí estamos aí para isso, né? Um segurando a mão do outro. A gente não salta de jeito nenhum, né? Para poder no final das contas, todo mundo poder ter uma vida bem tranquila, bem bacana. E vamos lá. Hoje eu vou falar sobre autoaceitação, tá? Foi um dos assuntos, inclusive, que surgiu, foi como material para mim, né? Nessa conversa que eu tive com essa minha amiga. E a autoaceitação é uma coisa muito importante, né? Nesse nosso percurso, né? Digamos que ela pode preceder, dependendo do resultado dessa autoaceitação, ela pode ser um precedente para a depressão, né? Porque quando a gente está mudando o nosso corpo, quando a gente está naquele processo de mudança, né? Da adolescência já para a fase adulta, onde muitas coisas estão se transformando, não só no nosso redor, não só na nossa vida, mas como no nosso corpo, no nosso organismo. A gente tem aí uma necessidade de autoaceitação. Dificilmente a gente vai conhecer jovens, pessoas que não passaram por isso, né? Não passaram por aquela necessidade de serem aceitos numa sociedade. A pessoa quer ser inserida ali em algum grupo, né? E geralmente naquele grupo é mais bem visto, dependendo do contexto social onde aquela pessoa está inserida, né? Se for numa sociedade de classe A, B, vai querer estar inserida entre aquelas pessoas que têm uma condição financeira maior, dependendo do grupo, da onde a pessoa mora, vai querer ser aquela pessoa mais patricinha, ou então aquele cara mais playboyzinho, aquela pessoa que já aprende a dirigir mais cedo, aquela pessoa que já ganha o carro do papai. Dependendo da onde a pessoa vai estar inserida, vai ser aquele cara que vai querer ter a arma, que vai querer ter vai ser o dono da boca, que vai querer ser isso acontece, né? A autoaceitação e a depressão, essas doenças, elas não são doenças que acometem um grupo apenas, elas acometem todos os grupos sociais, todos os contextos, né? Não só um. E aí, a gente fica pensando, né? Porque muitas vezes a gente desperdiça o nosso tempo e a nossa vida, tudo que a gente poderia aproveitar por conta dessa falta, né? De autoaceitação, né? E é uma coisa que ela vai acompanhando a gente muitas vezes até a velhice. Né? Você vê muita gente aí que vai envelhecendo e não aceita envelhecer, muita gente que vai, mesmo com certa maturidade, tudo vai crescendo, a vida vai vivendo a vida vai passando e a pessoa não se aceita de forma alguma, né? E isso tudo é uma coisa muito triste, porque a gente precisa começar a ter um olhar mais carinhoso para a gente, mesmo para aquilo que a gente é de verdade, né? E parar para pensar se isso é de fato aquilo que está fazendo bem para você, né? Existem muitas coisas que podem transformar o seu futuro para sempre, né? E
Se você não souber escolher direitinho aquilo, e você só escolher para você ser aceito numa sociedade, e não para você se aceitar, para você se amar, você vai perder, além do seu tempo, você vai perder muita coisa na sua vida, né? Eu vim de um lugar onde a gente tinha muita liberdade, muita segurança, né, também. Eu morei num lugar, assim, que é o sonho de toda criança e todo adolescente, né? Vivi muitas histórias muito bacanas nesse lugar. Porém, né, a gente lá, isso há 30 anos atrás, a gente começava a fumar e a beber com 13 anos de idade, 14 anos de idade. Eu vejo isso hoje, eu acho isso um absurdo, né? A minha enteada, por exemplo, eu mal deixo ela dar um gole numa champanhe, num ano novo, porque ela tem 17 anos, vai fazer 18. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque você na época que eu era adolescente, era criança, existiam muitas pessoas que estavam ali me vendendo carteira de cigarro, garrafa de bebida, e eu bebia, e muitas vezes ficava embriagada, entendeu? E tudo isso escondido dos pais, né? Porque como era um lugar seguro, era um lugar ali, né, onde tínhamos ali como se fosse uma aldeia, né? Em que a gente vivia, acho que não, a gente estava sempre todo mundo no mesmo lugar e tal, então eu acho que os pais eles achavam que era fácil de ser descoberto qualquer coisa. Outras vezes os pais até sabiam e também acabavam deixando para lá, é coisa da idade, tudo, e a gente para pensar. Mas isso não é o mais importante, né? Os pais saberem, não saberem, terem permitido ou não. O mais importante é o que fez com que eu, por exemplo, com que outras pessoas como eu começassem tão cedo a fazer uma coisa tão errada, né? Não é droga pesada nem nada, mas, cara, tá errado, entendeu? A bebida em si, né? Mesmo depois, quando você se torna adulto, ela pode destruir uma pessoa, né? E o cigarro, ele não faz mal de forma alguma, ele não faz, não faz mal, não faz bem de forma alguma, né? Não existe, então, aí uma explicação para isso, a não ser a falta de segurança da gente, né? A gente se sentia mais seguro, a gente se sentia mais poderoso com um cigarro, uma bebida na mão, a gente se sentia mais aceito, né? E de fato era, porque as pessoas olhavam pra gente e falavam: olha só, aquela menina já fuma, já bebe, olha só os padrões, olha só o parâmetro que era utilizado. Isso acontece até hoje, né? Pode não acontecer de repente tanto com bebida e com cigarro, porque por incrível que pareça, o tempo foi passando e as leis foram apertando um pouco, né? Mais para esse lado, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, eu acho que foram, né? Porque assim, eu sei porque eu tenho um adolescente em casa e eu vejo que ela não tá bebendo, as amigas dela também não, e eles nem pensam nisso, e não fumam e nem pensam nisso, enfim. Por isso que eu tô dizendo isso, mas eu sei que existem muitos adolescentes aí também fazendo besteira doidado. Mas o que acontece, esse tipo de coisa acontece justamente pela falta de aceitação, né? Essas pessoas precisam estar inseridas naquele grupo, naquela sociedade, naquele contexto ali, onde ele vai ser olhado de uma forma, onde ele quer ser olhado de uma forma que não é nada daquilo. Aquela pessoa precisa estar estudando, aquela pessoa precisa estar correndo atrás dos caminhos dela, ela precisa começar ali a se autoconhecer, a saber se é isso que ela quer para a vida dela. É isso mesmo que eu quero? Tá. E para o futuro? O que vai ser do futuro? Porque esse tipo de pessoa é muito cedo para pensar no futuro? Sim, talvez sim, mas a pessoa pode estar aproveitando de outras maneiras. Entendeu? A pessoa pode aproveitar a vida dela com 13, 14 anos de outras formas, né? Você não precisa estar ali 100% da sua vida estudando o tempo todo. Porque precisa estudar. Não é assim também. Mas existem outras coisas que você pode fazer, por exemplo, né? Pessoas que foram para o lado do esporte, pessoas que foram para o lado da questão do contato com a natureza,
né? E são pessoas que simplesmente nunca passaram na vida por esse processo de ter que fazer alguma coisa errada para poder chamar a atenção de alguém ou para poder mostrar que tá ali, que é fodão, né? E que precisou e que está ali desafiando, no caso, né, as leis e os pais e aquilo que a sociedade impõe, as leis impõem, enfim. De certa forma, é aquela velha frase que a gente escuta, a pessoa que acha que é bonito ser feio. E a gente vê muito isso acontecer. Só que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque quando esse tipo de coisa acontece, acontece geralmente na nossa melhor idade, na idade onde a gente tem ali tudo fresquinho, onde a gente está começando a estudar algumas coisas, onde a gente está começando a aprender algumas coisas, onde nossa mente está ali trabalhando, preparada para poder receber algumas informações importantes para o nosso futuro. E se a gente desperdiçar esse tempo, recuperar a cada vez mais difícil. O que eu quero dizer é que quanto mais tarde a gente tentar recuperar esse tempo perdido, pior fica. Pior fica. Então, as pessoas precisam aprender, quando, mesmo sendo jovens, mesmo sendo adolescentes, que um dia elas vão amadurecer e elas vão precisar serem autossuficientes. Quer dizer, não totalmente, obviamente, a gente sempre vai precisar de alguém, mas elas vão precisar, de certa forma, fazer alguma coisa por elas mesmo. E elas desperdiçarem o tempo delas para fazer aquilo que ela acha que o outro quer que ela faça, aquilo que ela acha que vai ser mais legal porque o outro vai ver daquela forma. Quanto mais você perde o seu tempo, desperdiça o seu tempo fazendo esse tipo de coisa, pensando no que o outro e não em você, e não no que aquilo vai trazer de benefício para você, quanto mais tempo você perde com isso, pior para a sua vida depois. A sua vida piora, as chances de você cair numa depressão no futuro são muito grandes, porque você vai chegar ao ponto, em algum momento da sua vida, vai olhar para trás e vai falar assim: o que eu fiz? O que eu fiz até agora por mim? Porque até agora tudo que eu vi foi pelos outros, né? Nada me trouxe ali um benefício que eu pudesse dizer: caramba, isso valeu a pena. Olha só, olha os frutos que eu estou colhendo agora. Você não vai ver isso, né? E nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de fazer alguma coisa, se sentir útil, colher os frutos depois para poder mostrar e dizer: não, olha só o resultado disso aqui, foi o resultado do meu esforço, foi o resultado de uma coisa que eu fiz, que eu comecei, e eu tô aqui mostrando esse resultado, né? Seja lá uma pessoa que malhou, começou a malhar cedo e aqui está mostrando, de repente, lá com 40, 50 anos, um corpão de 20, 25. Seja lá uma pessoa que cuida da pele, não pega sol, não fica lá tostando no sol o tempo todo, cuidou da pele e aí, de repente, está lá, né, numa idade avançada, com a pele perfeita, que ninguém diz a idade que ela tem. Seja lá uma pessoa que é supernova e que já tem ali uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Enfim, diversas coisas que vêm e a pessoa mostra que, pô, eu plantei isso e eu tô colhendo, porque eu em nenhum momento quis ser o outro, eu em nenhum momento quis estar inserida em alguma sociedade por conta de outra pessoa. Eu sempre quis fazer aquilo que eu achava certo, eu sempre procurei me autoanalisar, eu sempre procurei me aceitar as coisas, os meus defeitos, aceitar as minhas qualidades e aproveitar aquilo da melhor forma possível, né? Então, é isso que eu hoje estou passando para vocês, principalmente. Você que é jovem, você que está novo, né, ainda, uma coisa que eu sempre que eu sempre achei, eu sempre pensei, eu sempre falo, tá? Eu acho que o terapeuta ele tinha que ser
obrigatório na vida das pessoas, igual escola, igual, né, igual escola primária, né? Tinha que ser obrigatório. Eu acho que toda pessoa obrigatoriamente tinha que ter um terapeuta desde cedo para ajudar a gente nessa caminhada, porque a tendência, principalmente hoje em dia, né? Porque o mundo ele vem se transformando de uma forma muito rápida e a gente cai sempre naquela coisa da gente ficar perdido, né? Sem saber aquilo, o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que não fazer, né? Uma hora uma coisa faz bem, outra hora essa mesma coisa faz mal. E aí a gente tem que procurar saber por trás disso o que, que tem ali que está fazendo com que aquilo que fazia tão mal passe a fazer tão bem, aquilo que fazia tão bem passe a fazer tão mal. Que a gente sabe que existem muitas questões por trás desse tipo de coisa. Então é por isso que eu acho que as pessoas elas tinham que ter, todas elas, um terapeuta, alguém para poder conversar, para poder colocar os seus fantasmas, os seus monstros todos para fora, e essa pessoa conseguisse se alinhar o mais cedo possível, sempre, né, o mais cedo que ela pudesse, e não cair num processo onde a pessoa de repente chega ao ponto de querer tirar a própria vida, né? Como já aconteceu comigo e como já aconteceu com muitas pessoas, tá? Então, o recado que eu dou hoje para vocês jovens, né, pessoas novas, é, principalmente você que já é maior de idade, que já pode até beber, já pode fumar, é, olha para dentro de você, vê onde você quer chegar, tem um foco na sua vida e não fique procurando tentar se inserir na sociedade de alguma maneira. Não fique procurando ser aceita, querer entrar nos padrões impostos. Isso pode ser até um lugar comum, pode ser assim uma frase feita, mas é uma realidade. Não fica tentando, não fica querendo se inserir numa sociedade aceitando os padrões impostos por ela. Seja você mesma, se ame do jeito que você é e faz aquilo que te dá prazer. Procura sempre, você vai encontrar. Se você procurar dentro de você, se você procurar, procurar, né? Sair, aquilo que eu sempre falo, né? Ter um olhar novo para a sua vida, para o seu em volta, né, em volta de você, ao seu redor, você vai conseguir enxergar ali alguma coisa que te dá prazer, alguma coisa que você vai gostar de fazer, e aquela coisa vai te dar um caminho e você vai focar ali naquele lugar e vai chegar a algum lugar onde você vai ser útil e você vai colher os frutos daquilo que você plantou. E isso é muito importante. Colher frutos na nossa vida e daquilo que você fez, daquilo que você plantou, daquilo que foi feito por você, é uma coisa muito gratificante e ajuda muito num processo de recuperação de uma depressão. Assim eu acredito, né? Repetindo, não sou psicóloga, não tenho nenhum estudo em relação a isso. São coisas que eu creio e são experiências minhas, né? Então, eu digo aqui para vocês e eu acho que vocês podem seguir esses exemplos numa boa, porque eu acho que eu não estou falando nenhuma besteira aqui, tá bom? Hoje a gente fica por aqui, tá? Quero agradecer mais uma vez a vocês que estão se inscrevendo no canal. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Eu vou estar sempre postando alguns vídeos, tá? Hoje foi mais tarde, mas normalmente vai ser sempre às 6 horas, mais ou menos, né? E se você gostou do vídeo, dá aquele joia, que é bem importante. E ativa o sininho também para receber as notificações, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz e fiquem bem. Um beijo.